Bem-vindos à nossa aula sobre formação e classificação dos solos. Afinal de contas, o que são os solos? Como vocês já devem ter lido nos textos, existem uma gama de definições para solo do ponto de vista da pedologia. Nesta apresentação, usaremos a definição de solo como uma camada inconsolidada mineral orgânica que recobre a superfície terrestre, que está em permanente evolução, né, por meio de intemperismo das rochas e dos processos pedogenéticos, que vão ser controlados por diversos agentes químicos, físicos e biológicos. Inicialmente, os solos podem ser classificados em dois grandes grupos: os solos residuais, também chamados de autóctones, e os solos transportados, também chamados de alóctones. Quando se trata de solos residuais, são solos típicos de regiões com estações bem definidas e precipitações elevadas. E também são solos que se desenvolvem sobre o próprio material de origem. Porém, quando se trata dos solos alóctones transportados, eles vão variar um pouco conforme o agente de transporte, sendo que os agentes mais eficazes em território brasileiro são os rios e a gravidade. Então, de certa maneira, são solos que são movimentados de um lugar e depositados em outros lugares, e sempre vão ser caracterizados por mecanismos de transporte. Por serem solos já transportados e materiais remobilizados, elas são de fácil caracterização de seu comportamento geotécnico. Então, aqui a gente tem, duas situações. À esquerda, um solo alóctone de origem fluvial e à direita, um solo alóctone de origem glacial. E como os solos são constituídos? Basicamente, a unidade primordial de um solo são os horizontes. E no final das contas, o que são esses horizontes? Bom, os horizontes são volumes pedológicos mais ou menos paralelizados com a superfície do terreno, e eles são caracterizados por uma ou mais assembleia. E seus limites, tanto lateral quanto vertical, podem ser bastante nítidos, abruptos ou então progressivos. Mas fica a questão: o que são as assembleias? Será isso? Não, a gente não está falando disso. As assembleias, ainda são volumes pedológicos, entretanto, elas são caracterizadas por um conjunto de elementos, um conjunto de organismos que são elementares para a constituição do solo. E esses elementos são poros, agregados, algumas feições biológicas. Então, se a gente perceber bem, esse solo, é um vertissolo, e a gente está falando como a gente caracteriza essa assembleia. Essa assembleia, necessariamente, ela tem uma cor acinzentada, ela tem fissuras, ela tem fissuras oblíquas, que a gente pode observar muito bem. Perceba os planos de fissura, essas fissuras oblíquas. Os seus agregados são trapezoidais. Então, esse conjunto de aspectos representa uma assembleia, que pode ser única nesse nível e ser característico daquele ambiente, ou pode gradar. Mas para frente, a gente vai ver que a gente consegue subdividir um determinado horizonte de acordo com suas assembleias. De repente, em um nível de um horizonte, a gente tem um maior acúmulo de carbonato, e em um outro nível, a gente tem um maior acúmulo de ferro. Então, aí a gente já tem duas assembleias diferentes em um mesmo horizonte, embora elas tenham sua inter-relação. E justamente isso que vai, esse conjunto de elementos que caracterizarão um horizonte. Se a gente observar um perfil vertical,
da superfície até a profundidade, basicamente a gente pode, né, dividir esse perfil em solo e rocha fresca. O solo vai aprofundando até que chega nessa rocha fresca. Então, quando a gente analisa os solos, a gente pode dividi-los em horizontes, né? Dividi-lo em horizonte, até o momento em que a gente tem uma rocha, a gente encontra uma rocha parcialmente alterada e posteriormente a gente encontra essa rocha mãe. Bom, então isso é de um modo bem sintético, né? Entretanto, é muito sumarizado essa ideia de que num perfil vertical a gente vai ter solo e rocha fresca, né? Quais são os níveis desse solo? E eu não estou falando mais dos horizontes, né? Os horizontes compõem o solo, mas é válido lembrar, né, que a gente tem o solo, que vai apresentar uma estrutura muito diferente da rocha, a rocha fresca, a rocha parcialmente alterada, uma rocha um pouco mais alterada, né, que começa a perder algumas estruturas litológicas. Então, como a gente vai classificar essas diversas porções? Eu imagino que você já tenha ouvido falar em regolito, saprolito, enfim, né? Ambos os termos estão relacionados com o solo e com o perfil de solo. No slide anterior eu falei sobre a possibilidade de vocês terem ouvido falar em regolito, saprolito. E justamente esta questão é colocada. Qual a diferença entre regolito e saprolito? Quando a gente pensa em regolito, a gente está falando de todo o manto de alteração. A partir do momento que a gente tem, né, rocha fresca, da rocha fresca até a superfície, ou seja, todo o manto de alteração. E quando a gente está falando de saprolito, de fato, a gente está falando da porção desse manto de alteração que corresponde à rocha, né, à rocha alterada. Ela pode ser tanto mais voltada para uma menor alteração quanto para uma maior alteração, né? Então, de um modo geral, o manto de alteração ele pode ser, ou seja, o regolito, e também chamado de solo, né? Ele pode ser dividido em dois níveis. O solo, que vai equivaler, né, aos horizontes A e B, e o saprolito. E o saprolito, que justamente corresponde ao horizonte C até a frente de alteração da rocha. Lembrando que o horizonte C do solo ele é muito característico justamente por ser, né, por apresentar muitas estruturas litológicas ainda. E também é importante salientar que na literatura é possível encontrar um sinônimo para saprolito, né? Que justamente é o termo alterita. E essa alterita, ela vai corresponder, né, a todo o material compreendido entre a superfície até a rocha-mãe. E a alterita ela pode ser dividida em duas porções. A exalterita, que é o saprolito grosso, ou seja, o saprolito mais profundo com menor alteração, e a aloterita, que é um saprolito mais fino, né? Mais alterado, então também com uma menor contribuição ainda dos resquícios das estruturas litológicas das rochas, da rocha-mãe. E do ponto de vista de análise pedológica, é importante que a gente tenha em mente alguns conceitos fundamentais. Formações superficiais, cobertura pedológica e solo. Quando se trata das formações superficiais, a gente está falando de todo material que está acima das rochas, né? Seja derivado do seu intemperismo in situ ou então depositado sobre elas, né? Além disso, é importante que a gente tenha em mente o termo cobertura pedológica,
que é um tipo de formação superficial que vai ser caracterizada, né, pela justaposição aí lateral e vertical de horizontes pedológicos, né, ou seja, que sofreram necessariamente pedogênese e diversos outros processos. E quando se trata de solo, qual que é a diferença então de cobertura pedológica e de solo? Bom, os solos, né, representam corpos naturais da cobertura pedológica que são representados em seção vertical e, consequentemente, eles podem ser classificados taxonomicamente. Então, de certa maneira, é um perfil em que a gente analisa, diagnostica quais são os horizontes e, consequentemente, classifica esse solo. Quando se trata de formações superficiais e a cobertura pedológica, né, são análises voltadas à evolução da paisagem. Já solo está relacionado ao uso, manejo e conservação. Então, nessa disciplina, o nosso foco vai ser nos solos, né? Que justamente a ideia é a recuperação de áreas degradadas. E esse slide aqui ele serve para exemplificar bem o que é a cobertura pedológica, né? Perceba que, em termos de cobertura pedológica, existem vários horizontes, existem vários horizontes que variam lateralmente e verticalmente. Então, todo esse volume, né, representa a cobertura pedológica. Entretanto, quando a gente analisa simplesmente uma seção vertical, como está aqui presente, a gente fala de solo. Então, aqui a gente consegue ver a variação vertical desses horizontes e, consequentemente, classificá-los, classificar o solo. E como os solos são formados? De uma maneira muito sumarizada, a gente pode pensar, né? Inicialmente, a gente tem a alteração de rochas e de alguns de seus constituintes. Posteriormente, vai haver algum tipo de colonização biológica e, com isso, né, a gente tem a evolução das atividades biológicas e o acúmulo de matéria orgânica e, posteriormente, né, de fato, iniciam-se todos os processos pedogenéticos que estarão relacionados à liberação, migração, arranjo e agregação de seus constituintes. Existem horizontes pedológicos que são caracterizados pelo acúmulo de sais ou de elementos mais móveis. Já outros serão caracterizados, né, pelo empobrecimento desses mesmos elementos. Então, a partir de um terceiro nível que a gente começa de fato a ter liberação, migração, enfim, a atuação dos processos pedogenéticos. E como um solo evolui? Né? Como é que os processos pedogenéticos eles se instalam? Bom, em um primeiro momento, né, com a alteração da rocha, enfim, a gente tem a formação dos horizontes pedogenéticos O, A e C. E basicamente, quais são esses horizontes? Bom, o horizonte O é o mais superficial, né? E ele vai ser rico em matéria orgânica, em humus mesmo. Basicamente, só contém matéria orgânica que é oriundo do acúmulo de restos de planta, de vegetal, de animal morto, enfim. Que corresponde à porção mais superficial desse solo. Logo abaixo, tem-se o horizonte A, né? Esse horizonte A corresponde ao horizonte organo-mineral, em que há uma concentração grande de matéria orgânica, de orgânicos, entretanto, já existe uma contribuição, né, na composição de minerais. Bom, e por fim, o horizonte C, que já representa um horizonte, né, que apresenta diversas estruturas litológicas, reliquiares. Então, de certa maneira, ele representa a rocha a rocha intemperizada, né? Então, o que, de certa maneira, ainda nessa composição horizontes O, A e C, a gente tem
a gente tem um solo pouco desenvolvido, um solo pouco evoluído, né? Então, quando a gente pensa, aqui é um outro exemplo, né, em que a gente tem o horizonte OA e aqui o nosso horizonte C, também ainda com diversas feições litológicas, né? Ou seja, a rocha pouco alterada. E, novamente, mais um exemplo. Percebam que os horizontes O e A são muito pouco espessos, né? Que aqui, mais ou menos, a gente já tem o horizonte C. Então, de fato, são solos, nesse caso, muito pouco evoluídos. A próxima etapa, justamente, está a formação dos horizontes de alteração com estruturas pedológicas. E elas se instalam, né, entre os horizontes mais superficiais e o horizonte C, né, que de fato começa-se até a ocorrência de assembleias pedológicas propriamente dito. E quando a gente percebe, essas feições propriamente, né, pedológicas começam a aparecer, como a gente pode observar aqui, e não necessariamente a gente está vendo o horizonte C. Já a nossa terceira fase, ela diz respeito à formação dos horizontes eluviais, que corresponde ao horizonte E os horizontes iluviais, que correspondem ao horizonte B. O que eles representam? Basicamente, os horizontes eluviais eles vão perder elementos mais móveis e os horizontes iluviais, que são B, vão acumular esses elementos esses elementos mais móveis. Então, dessa maneira, a gente consegue ver, né, nessa figura, o horizonte A, que é o organo mineral, o horizonte E, com uma coloração, né, mais tênue, que os subjacentes, né, que corresponde ao horizonte B. E perceba que tem-se nessa figura o horizonte BT e o horizonte BCA. Embora seja mesmo o horizonte B, né, a coloração e as assembleias, elas são diferenciadas, mesmo em um mesmo horizonte. Vocês lembram? Que um horizonte ele vai ser caracterizado por uma ou várias assembleias pedológicas. Nesse caso, o horizonte um pouco mais esbranquiçado, o BCA, a gente tem um acúmulo de carbonato de cálcio. E posteriormente aí a gente vê os horizontes C e R, né? R tratando-se da rocha sã. E ainda se falando de evolução de solo, a gente tem que pensar que quanto maior o tempo da atuação dos processos de intemperismo e pedogênese, maior é seu desenvolvimento. Então, inicialmente, a gente tem a rocha sã, né? E com a evolução desses processos de intemperismo e pedogênese, a gente pode encontrar solos pouco desenvolvidos, solos medianamente desenvolvidos e solos bem desenvolvidos. Alguns horizontes dos solos, eles já foram, né, mencionados, mas afinal de contas, quais são os principais horizontes do solo? Bom, e a resposta, né, são 9. E quais são eles? Vamos ver agora. Como já mencionado, a gente tem o horizonte O, o horizonte A, o horizonte E, o horizonte B, o horizonte C. Todos esses nós já mencionamos anteriormente, já discutimos. Ainda a gente pode pensar no horizonte ROM, que diz respeito à rocha-mãe, tá? A rocha sã.
E ainda existem outros dois. O horizonte AP, que na realidade ele é chamado de horizonte antrópico, justamente pelo fato de ocorrer feições nele que estão relacionadas a algum tipo de modificação e interferência antrópica. Por isso o termo AP. Então ele pode ou não acontecer, tá? E também, esse já foi mencionado, o nosso horizonte S, que como eu já disse, ele sempre estará, né, situado entre os horizontes superficiais e o horizonte C. E ainda, um horizonte que pode se impor sobre qualquer outro horizonte, por isso que eu só o citei e não o localizei neste perfil vertical, são os horizontes G, né? Que são os horizontes hidromórficos. E eles estão relacionados justamente ao quê? A saturação daquele nível, né? Então ele não é um horizonte específico, ele pode se sobrepor a outros. Geralmente apresenta colorações acinzentadas, esverdeadas, azuladas, por apresentar um caráter redutor aí, devido a longos períodos de encharcamento do solo, né? seja temporário ou não. Quando a gente pensa em horizonte O, né? justamente como já foi dito, é um horizonte pouco espesso, está na superfície do solo e corresponde, né, é constituído por matéria orgânica aí, detritos de origem animal, enfim. Só que ele perde, né, muito rapidamente. Existe uma migração rápida desses componentes orgânicos para os horizontes subjacentes. Alguns exemplos. Né? Perceba aqui a transição do horizonte O orgânico para o horizonte A. No horizonte A, que é o horizonte, né, organo-mineral, a gente tem as cores mais escuras dessa sequência, não necessariamente mais escuras que os horizontes superficiais, né? As estruturas fragmentárias, os grumos, né, são mais arredondados, não tem-se tanta argilas, nem carbonatos, nem hidróxidos, e também é rico em matéria orgânica. Aqui alguns exemplos de horizonte A, né, mais nessa porção superficial. Quando se trata do horizonte E, a gente tem uma intensa eluviação de componentes, ou seja, perda de componentes solúveis, né? Então, existe um empobrecimento em minerais argilosos, em partículas de dimensão argila. São pobres em sais, carbonatos e hidróxidos, que são elementos mais solúveis, mais móveis, né? E, consequentemente, existe uma certa concentração dos minerais que têm pouca mobilidade. E, por isso, a gente acaba tendo cores mais claras, né? Cores mais claras que nos horizontes subjacentes, como a gente pode ver nesse horizonte aqui, né? Outro exemplo aqui de horizonte, né? Tá aqui, nosso horizonte e mais uma vez o nosso horizonte é aqui, com essas tonalidades mais claras. Quando a gente pensa no horizonte B, a gente tem que pensar o seguinte, né, que já são aqueles mais enriquecidos em outros constituintes nos orgânicos, tá uma profundidade média do solo e a coloração ela vai variar, né, com o material acumulado, o elemento acumulado, como a gente viu naquele exemplo, em que tínhamos o horizonte B mais avermelhado e o horizonte B mais esbranquiçado devido ao carbonato de cálcio. E aqui a gente já começa a ver
feições pedológicas de acumulação, como serosidades, nódulos, bandas e outros aspectos. Então, aqui a gente está trabalhando com o horizonte B. Nessa figura, nessa fotografia, né, o horizonte B já está aqui. Já o horizonte C, né, representa um horizonte com uma porosidade mais forte e as estruturas litológicas preservadas, devido a pouca alteração que essa rocha sofreu. E por fim, é óbvio, por fim não, né? Na realidade, o horizonte R é óbvio, é a rocha. E quando eu citei os horizontes G, a gente está falando, né, de horizontes que são formados em ambientes com água excessiva e devido à hidromorfia, enfim, e por um ambiente redutor. Então percebam como a gente pode observar, pode observar essas tonalidades avermelhadas, azuladas, né? E mesmo acinzentadas, como pode ser visto nessa foto. São diversos os fatores que podem influenciar nas características dos solos, né? Na composição dos solos e dos seus horizontes. E a clima, né, umidade, enfim, água, de um modo geral. E a topografia é um fator muito importante na diferenciação desses solos. Aqui a gente pode ver um perfil, que a gente tem uma vertente inclinada, um rio com sua planície de inundação, né, uma área um pouco acima dessa planície de inundação. Nessa circunstância, a gente nessa mesma área a gente pode encontrar, né, os solos nessas porções mais inclinadas, em que não há muita infiltração de água, né, e consequentemente o escoamento superficial também é maior, então os solos são pouco evoluídos. Então, de um modo geral, a gente tem solos rasos, solos muito rasos e muito pouco desenvolvidos. Entretanto, quando a gente analisa algumas porções das planícies de inundação, a gente consegue encontrar os gleisolos, que justamente são solos que vão ser caracterizados pela ocorrência de horizontes hidromórficos. E um outro exemplo, nessas porções nessas regiões mais planas, com topografia mais suave, em que há a possibilidade de uma maior infiltração, né, e um escoamento superficial mais lento, há a possibilidade de um maior desenvolvimento desses solos, né, fazendo com que possam ser encontrados solos muito mais evoluídos, como é o exemplo dos latossolos. E do ponto de vista da pedologia, como esses solos vão ser classificados? Existem diversos sistemas de classificação de solos e no Brasil é utilizado, né, o sistema proposto pela Embrapa, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. E ele vai se basear nos horizontes pedológicos, né, analisando as características, a evolução. E são 6 níveis categóricos, que podem ser divididas em ordens, subordens, grandes grupos, subgrupos, famílias e
séries. Embora haja 6 níveis categóricos, a gente vai falar rapidamente, de forma sumarizada, somente pelo primeiro nível categórico, que são as ordens. E esses vão ser caracterizados e vão se embasar na presença ou ausência de atributos e propriedades genéticas dos solos e também dos horizontes diagnósticos. Baseado nisso, a gente tem diversos tipos de solos, em relação ao primeiro nível categórico, que são os gleissolos, planossolos, plintossolos, eussolos, argissolos, são diversos os solos. Entretanto, de fato, para o território brasileiro, a gente vai ter uma maior influência dos argissolos, dos neossolos, cambissolos e latossolos. Aqui é um gráfico que representa a distribuição de solos de Minas Gerais, e a gente pode perceber que em Minas Gerais a maior ocorrência é de latossolos no território mineiro, seguido aí de cambissolos, neossolos e argissolos. Esse é um exemplo de um latossolo. Percebam, são solos muito evoluídos, são solos geralmente muito espessos, e característico de regiões tropicais. Quando se trata dos cambissolos, nós temos solos medianamente desenvolvidos. Percebam na composição que tem-se o horizonte organo-mineral A, um horizonte B e depois já tem-se o horizonte C e o horizonte R. Não desenvolveu-se outros horizontes, sobretudo o horizonte E. E também ocorrem os argissolos. Os argissolos, eles são também solos muito evoluídos e caracterizados por uma grande concentração de argilas em sua composição. E por apresentarem uma grande contribuição de argila, é importante ter-se noção de que tipo de argila constituem esses solos, visto que, dependendo do tipo de intervenção que vai ser feita, o tipo de argila que compõe o solo pode ser problemático para essas intervenções. E já os neossolos são os solos menos desenvolvidos. Basicamente, a gente tem um horizonte A organo-mineral muito misturado aí, um horizonte O basicamente ausente e um horizonte C muito espesso, já aflorante, e logo depois tem-se a rocha sã propriamente dito. E quando a gente pensa na classificação geológica dos solos, a gente vai pensar que essa classificação ela se baseia no processo de deposição desses materiais. Do ponto de vista da classificação geológica, a gente pode ter os solos eluviais ou de alteração, como a gente pode observar essa sequência aqui. E esses também são os ditos solos autóctones. E existem ainda os solos alóctones, que estão relacionados a um tipo de movimentação, de transporte de material. E que a gente tem os depósitos de talos, que geralmente estão associados aos supés das encostas e, consequentemente, são caracterizados por materiais inconsolidados e mal selecionados, contendo até blocos grandes de rochas. Os colúvios, que estão associados também a materiais inconsolidados, porém com uma granulometria de melhor seleção, geralmente materiais argilo-arenosos ou areno-argilosos. E tem uma questão que a maior parte dos movimentos de massa e problemas com processos geodinâmicos estarão relacionados com os colúvios e com os depósitos de talos. E do ponto de vista do transporte fluvial, a gente falou de dois tipos de transporte, o depósito de talos e o depósito de colúvio, como o transporte gravitacional. Quando a gente pensa no transporte fluvial, a gente tem dois tipos de depósitos, os aluviões e os terraços
os terraços fluviais ou terraços aluvionários. Os aluviões eles estão diretamente associados ao curso de água, né, que são depósitos atuais, né, depositados aí a partir do fluxo. Já os terraços fluviais eles são de origem aluvial também, entretanto estão numa posição superior aos aluviões, né? Então, os terraços fluviais aluvionários tratam-se de antigos aluviões. Aqui mesmo é só um exemplo do depósito de talos, né? O perfil de um depósito de talos associados aos granitos e aqui um depósito de talos associados ao aurenito. E perceba o que é um depósito de talos. Veja o material inconsolidado e a variação granulométrica que a gente pode observar nesse material. Percebam o tamanho dos blocos, que na realidade aqui já não é bloco, né? Aqui já é matacão. Mas perceba a grande variedade granulométrica presentes nesses materiais. Sob a visão da engenharia, os solos são os materiais passíveis de escavação por processos mecânicos simples, sem a necessidade de aplicação de técnicas especiais. Lembrando que técnicas especiais podem ser entendidas como uma aplicação de explosivos, né, entre outras técnicas. Existem diversas classificações geotécnicas dos solos, né? E basicamente elas vão se basear nas propriedades mecânicas e hidráulicas desses materiais. E as mais comuns são a da Associação de Estradas Americana, né, que está mais voltada para o uso do solo para pavimentação, o Sistema Unificado e o MCT, que está mais voltada para solos tropicais. As duas primeiras classificações são classificações chamadas convencionais e vão se basear nos limites de consistência e de granulometria. O MCT ele vai ser considerado uma classificação não convencional e as classificações não convencionais existem outras, né? Não só o MCT, no Brasil é o mais aceito, e elas não vão utilizar ensaios de granulometria nem os limites de Attenberg, que são os limites de consistência. Basicamente, elas vão se basear em índices como peso específico versus índice de vazio, coesão dos solos e diversos outros parâmetros. Bom, gente, por hoje é só e até a próxima.